Fala galera ligada no Pautas e Táticas, 3 brasileiros de 4 semifinalistas da Libertadores da América. Poderiam ser os 4, mas infelizmente o Fluminense foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil e não vai compor aí esse top 4 da América do Sul na competição mais importante do continente. Mas o que chama atenção é que, curiosamente e não por coincidência, são as 3 melhores equipes do Brasil, não tivemos uma zebra, e também são as 3 equipes que melhor investem nos seus elencos, investindo inclusive de forma diferente. Há um tempo atrás, quando Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na Supercopa do Brasil, a gente fez uma análise aqui de como essas equipes investem diferente, quais são os problemas dessas equipes, e aí surge o Atlético Mineiro quase que como um intruso dentro dessas 2 equipes que polarizaram o futebol brasileiro desde 2016, né? Ganhando cada uma 2 campeonatos brasileiros cada, ganhando também uma Libertadores cada uma. Palmeiras poderia ter engatado de 2016 a 2018 3 brasileirões, em 2017 foi vice-campeão, e o Flamengo também martelando ali, brigando, tanto em 16 quanto em 18 também pela briga do Campeonato Brasileiro, fora as outras competições que ele tentou ser campeão e bateu na trave, como a Copa do Brasil e a Sul-Americana de 2017. Mas enfim, o Atlético Mineiro surge até com uma diferença do seu investimento, que é uma diferença que meio que complementa as diferenças entre Flamengo e Palmeiras. Mas isso é um assunto para a parte final do vídeo, analisando um pouco de como foram essas semifinais da Libertadores, começando com o jogo do Fluminense, fora de casa, empatou por 1-1. Começou o jogo um pouco estático demais nas suas trocas de passes, faltava movimentação, faltava infiltração, faltava romper as linhas. O técnico Roger Machado, já muito pressionado, optou por 3 volantes no meio campo, o Ganso iniciando a partida, não o Casares, não o Nenê, e um time um pouco mais estático na sua troca de passes, algo tanto quanto irritante para quem estava torcendo para o Fluminense, para o torcedor do Tricolor das Laranjeiras, com certeza. Um time que apostava muito na bola aérea com o Fred, apostava muito nas jogadas individuais do companheiro ali de ataque, agora não me recordo se foi o Luiz Henrique, se foi o Kaique, enfim. Mas o Fluminense alterou bastante seu estilo de jogo, apostou no Ganso, tinha muito para dar errado, porque o Fluminense precisava dos gols e colocou o seu meio-campista mais lento e deixou o seu meio-campo mais pesado, com mais pegada na marcação, apesar de serem 3 volantes que sabem jogar, mas não são exatamente jogadores de aproximação ao ataque. Tirou o sistema tático com 2 pontas, com um meia mais dinâmico encostando. Mas o Ganso foi, enquanto esteve em campo, o jogador mais incisivo do Fluminense. Tentou ali um lance mais plástico de bicicleta, acabou inclusive lesionando o braço, mas não foi por isso que o Fluminense perdeu. Acho que o Roger tem questões ali a melhorar no time do Fluminense mesmo, mas é um time que está extraindo muito mais do que muita gente esperava, né? O projeto do Fluminense era de chegar até onde dava na Libertadores e não necessariamente de ser campeão. Se chega numa semifinal, com certeza já faz muito mais do que se esperava dele, Fluminense, do que a torcida esperava do time, da qualidade que o elenco sugere e principalmente no investimento. Mas quando o torcedor tem ali aquela pontinha de esperança de que pode mais, de que dá para ser palpável, né, um objetivo um pouco mais agudo, fica ali a frustração e um sentimento de que caiu precocemente. Mas acho que o torcedor tricolor tem que ficar mais orgulhoso do que chateado nesse momento, pelo time conseguir chegar até as quartas de final, não necessariamente por não ter alcançado as semifinais. Rival do Barcelona vai ser o Flamengo, que dominou as 2 partidas contra o Olímpia, goleou fora de casa por 4-1, que já foi ótimo, e aqui podia perder até por 3-0, que estaria classificado. Mesmo assim, o técnico Renato Gaúcho mandou a campo um time muito forte. Só mesmo os desfalques forçados é que não entraram em campo. Teve ali problemas na sua defesa, né? Na lateral direita jogou o Rodinei no lugar do Isla, e o Bruno Viana também na zaga no lugar do Rodrigo Caio, fazendo a companhia ali ao Léo Pereira. De resto, o time é o mesmo, um time que tem problemas defensivos, não tem ali uma proteção à defesa adequada ainda com o Diego e com o Willian Arão. Ainda assim, são 2 jogadores que articulam muito bem, que fazem essa bola chegar no ataque com muita qualidade, fazem uma transição de defesa em meio campo também com uma ótima saída de bola, mas que não exatamente oferecem a proteção que os zagueiros precisam. E no gol que o Flamengo tomou, a gente viu uma defesa bagunçada, um Ilharão dando combate no lateral esquerdo, o Felipe Luiz um pouco mais no miolo da zaga, a zaga perdida em quem dá o combate, em quem está entrando na área ou quem guarda a posição, mas enfim, não fez falta. O Flamengo goleou mais uma vez, 5-1, é favorito, a meu ver, contra o Barcelona. Eu acho que fazer o jogo de ida em casa, se eu não me engano, é isso.
é um ponto positivo para o Flamengo, porque ele vai ter a chance de matar a eliminatória já na sua primeira partida, já que se tivesse que trazer o resultado para o Brasil, um resultado difícil de se reverter, já que a partida contra o Barcelona fora de casa seria muito difícil, muito complicada. A Barcelona está invicto ali desde o ano passado, dentro de seus domínios, tinha ganho, se não me engano, todas as partidas em casa nesse ano, empatou com o Fluminense agora, mas mantém a invencibilidade. Com certeza seria mais difícil para o Flamengo. Então ir para Guayaquil com um placar mais confortável, em tese, é o que deve acontecer com o mando de campo do Flamengo na ida, com certeza é um fator positivo para o rubro-negro, para o time do Renato Gaúcho. Do outro lado da chave, um confronto mais pesado, né? Na verdade, todo aquele lado da chave, desde os sorteios das oitavas de final, ficou mais pesado e ficou bem mais leve para o Flamengo, que conseguiu escapar de um Inter nas quartas de final, com a passagem do Olímpia, conseguiu escapar de um clássico contra o Fluminense nas semifinais, com a passagem do Barcelona, que não é fácil, mas tem bem menos qualidade do que o time do Roger Machado, além de ser um clássico que seria o maior clássico da história dessa rivalidade. E do outro lado vamos ter simplesmente Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras atropelou o São Paulo no jogo de volta, um resultado até surpreendente, porque a distância dos dois times não é de 3-0, com certeza não é. E dentro desse confronto específico, né, num histórico do ano, a gente pôde observar um São Paulo bem melhor, né, nos jogos em si, conseguindo vitórias no Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos, e no segundo jogo da final. O primeiro jogo daquela final não foi tão bem jogado assim. No Campeonato Brasileiro, na partida que teve um empate em 0-0, mas o São Paulo teve 2 gols anulados, teve um pênalti que foi anulado pelo VAR também. Um time que jogou bem melhor e que buscou mais a vitória. O Palmeiras, bem irregular, entrava para a partida com seu técnico pressionado, e foi justamente o Abel Ferreira quem foi o grande diferencial, montou um time para preocupar o Daniel Alves com o Wesley por ali. Acho que o Crespo errou na escalação também, ao abrir mão dos seus 3 zagueiros que vinham dando muito certo. São Paulo era o time que mais chamava a atenção no primeiro semestre do ano, justamente por suas virtudes táticas. Mas assim, São Paulo não teve chance alguma de enfrentar o Palmeiras de igual para igual na segunda partida, no jogo do Allianz Parque. O Palmeiras dominou o jogo de ponta a ponta, venceu com 3-0 e poderia ser mais. Teve aquele lance capital do Pablo, em que ele perde o gol quando ainda estava 1-0. A gente nunca vai saber se o São Paulo chegasse ao empate, poderia mudar os rumos da partida. Mas a verdade é que o Palmeiras realmente dominou o jogo. Dudu fez um golaço, o Danilo no meio campo jogou muito. Quem questionava a escalação sem Felipe Melo, sem Gustavo Scarpa, que são jogadores que eram titulares e que estavam jogando bem, acho que vão olhar agora com mais bons olhos para esse 11 inicial que começou principalmente a partida de volta, né, contra o São Paulo. E o Palmeiras passa com muita autoridade, só não tem mais peso porque vai enfrentar um Atlético Mineiro que vem de classificações, contra a Boca Juniors e contra a River Plate de formas consecutivas. Já tinha feito uma fase de grupos, apesar do grupo do Atlético não ter sido dos mais difíceis, muito boa, foi a melhor campanha da fase de grupos, vai decidir mais um jogo em casa agora contra o Palmeiras, um Palmeiras mais irregular e um Atlético que está voando, líder do Campeonato Brasileiro, vivo na Copa do Brasil e fazendo uma campanha ótima na Libertadores. Veio de um 1-0 muito brigado e muito bem conquistado fora de casa contra o River Plate, que é um adversário de muito peso, e conseguiu vencer com autoridade, né, dentro de casa. Claro que aquele 1-0 influencia nas formas das equipes jogarem. O Atlético, que tem uma preferência por ser um pouco mais, eu não gosto da palavra reativo, mas de ser um pouco menos propositivo no jogo, de esperar um pouco mais o erro do adversário e atacar nas costas deles, com seu trio de ataque muito rápido, com o Hulk sendo o ponto final das jogadas, sem ser aquele centroavante que joga de costas, aquele cara que joga caindo pelos dois lados, que arranca também visando as jogadas de velocidade. É um tormento para qualquer zagueiro marcar o Hulk, porque ele é muito bom tecnicamente, ele tem muita força física e ele é muito rápido para um jogador daquela posição. Então no enfrentamento com os zagueiros ele praticamente quase sempre vai ter vantagem com o jogo apoiado, com o jogo de bola de pé em pé, que é um jogo que o Cuca pratica desde que ele treinava o Botafogo lá em 2007, que foi quando eu conheci ele e comecei a acompanhar. A gente tem aí vários exemplos de times do Cuca que jogaram um ótimo futebol. O time do Cruzeiro da Libertadores de 2011, na primeira fase, por exemplo, o Palmeiras, que foi campeão brasileiro com ele, o Santos, que é exemplo desse Atlético, herda um trabalho muito bem feito do Jorge Sampaoli.
Enfim, então o Cuca, ele azeitou esse time, ele tem muitas opções de elenco, e é esse o ponto central aqui desse vídeo. Qual é a grande diferença e o grande diferencial do Atlético Mineiro em relação a Palmeiras e Flamengo? São 3 times de grande investimento, mas que investem de formas diferentes. O Palmeiras opta por ter um time mais homogêneo, por ter reservas que são do mesmo nível ou um nível tão parecido quanto os titulares. Mesmo que o 11 titular do Palmeiras não seja repleto de estrelas, como por exemplo é do Flamengo, que montou um 11 demolidor e tem um banco de reservas ali com jogadores com uma qualidade mais abaixo. Apesar de ter, por exemplo, um Pedro que seria titular em quase todos os outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. E que vai tentando se fortificar, né, nesse sentido de elenco, trazendo jogadores como Kennedy, como Andreas Pereira, para que na rotação de elenco, quando o Flamengo tiver desfalcado, seja por lesões, por cartões, por convocações de várias seleções, né, não só da brasileira, e também naquele momento em que tiver com um jogo no final de semana que antecede um jogo importante de Copa do Brasil ou de Libertadores, como o Renato Gaúcho fazia no Grêmio, se não poupando as principais peças, mas todo o time titular, ele também ter ali um time de bom nível e com um elenco, se não parecido, um elenco bom ali que dê para buscar os 3 pontos também na Liga Nacional, né? No caso nós não temos uma liga, mas no campeonato de pontos corridos. E o Atlético Mineiro, ele meio que mescla as duas coisas. Ele é o time que tem um time titular estelar com jogadores como o próprio Hulk, como o Nacho Fernandes, que pode ter um Savarino, ou um Zaratio, ou um Vargas, ali também no time titular, e que tem um banco de reservas com o Keno, que era o principal jogador do time na temporada passada, com o próprio Vargas ou o próprio Zaratio, seja lá quem for o reserva da posição, ou o próprio Savarino, e que está recebendo aí um Diego Costa, que é um ótimo acréscimo também para o elenco do Atlético, um centroavante imponente no futebol brasileiro, é um centroavante diferente do Hulk, que é um cara mais móvel e que não é bem um centroavante, é mais um segundo atacante, mas que eu, nesse primeiro momento, não escalaria ele como titular, não mexeria em toda a estrutura que está jogando muito bem do Atlético Mineiro para encaixar um jogador, por mais que seja o Diego Costa. Ter ele como uma opção ali para entrar no jogo, até por ser centroavante, é muito melhor. Acho que a forma como o Hulk foi introduzido do time no começo do ano é a forma como o Diego Costa deve ser agora, também aos poucos. Claro que não precisa no microfone pedir minutagem como o Hulk fez, mas ficando um pouco mais ali na reserva, conforme for jogando bem e quem for titular dando mora, ele conquistando o espaço dele de forma gradativa e natural. Agora, mexer no 4-3-3 do Atlético da forma um pouco menos propositiva e mais de contra-ataque, mais de velocidade, para poder encaixar o Diego Costa ali, eventualmente do lado do Hulk, ou na mesma posição com o Hulk jogando um pouco mais pelo lado, não faria isso agora. Não arriscaria, manteria o time do mesmo jeito e com um ótimo acréscimo, uma ótima opção de reserva, que é o Diego Costa, que também, por que não, é uma ótima opção ali para a rotação de elenco. Dito tudo isso, acho o Atlético favorito para o confronto contra o Palmeiras. Vejo o Atlético com muita força nessa temporada. Talvez não tenha a longevidade de um trabalho como, por exemplo, não o trabalho em si do Flamengo, mas com o mesmo elenco, né, há muito tempo. A base do Flamengo ainda é de campeã, bicampeã, no caso, brasileira, e campeã da Libertadores em 2019. O time do Atlético está se remontando entre a temporada passada e essa, mas ainda assim já se mostra um time muito bem encaixado, que joga um futebol muito bonito aos nossos olhos, um time que não dá espetáculo, mas que joga um futebol muito eficiente, né? Que visa o gol o tempo todo, vertical, enfim, é o time dos sonhos para qualquer torcedor, principalmente do futebol brasileiro. A gente falou aqui do jogo funcional, as diferenças dele para o jogo posicional e como o jogo funcional ele encaixa mais no futebol brasileiro pelas características dos nossos jogadores e como sempre se jogou historicamente futebol por aqui. Então acho que o sucesso do Atlético Mineiro vem muito disso. Teremos grandes semifinais pela frente. Vamos dar uma pausa na Libertadores agora, porque vamos ter aí data FIFA, vamos ter Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro tá a 1000, e esses 3 times, para mim, daí sai os 3, sai o campeão brasileiro também. Não só os 3 estão vivos na Libertadores, mas acho que o campeão brasileiro vai sair de Flamengo, Atlético e Palmeiras, não necessariamente nessa ordem. São as 3 equipes mais fortes, acho que mais investem de formas diferentes e que têm ótimos trabalhos. O Abel já há mais tempo, com 2 temporadas no comando do Palmeiras, sendo campeão de uma Libertadores e batendo semifinal de outra. O Flamengo com o Renato Gaúcho, que é um técnico copeiro lá no Grêmio, que está conseguindo extrair o melhor desse time do Flamengo, coisa que o Rogério Ceni não vinha fazendo.
O elenco é o mesmo, mas ele está conseguindo fazer esse time vencer e convencer quase que na maioria dos jogos. E o Atlético Mineiro, que está jogando muita bola e está se reforçando cada vez mais e que joga nesse momento o melhor futebol do Brasil. O que você acha sobre isso? Como você projeta as semifinais da Libertadores? Qual dos três você acha que está jogando mais bola? Qual dos três você acha que tem mais chance de ser campeão, tanto do Brasileirão quanto da Libertadores? Você acha que um time é melhor para o mata-mata, o outro para os pontos corridos? Enfim, quero ver a sua participação aqui nos comentários. Se gostou do vídeo também, se gostou do nosso conteúdo, se inscreva aí para dar aquela moral, para fortalecer a gente na nossa caminhada aqui do projeto do Pautas e Táticas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal e até a próxima!